Olá pessoal, então nós estamos reunidos para mais um encontro de catequese. Iniciamos pedindo a Deus que nos abençoe, que derrame o Espírito Santo. Pedimos a Nossa Senhora Auxiliadora que interceda por nós, para que tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual, nós possamos receber essas graças de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje o encontro, o tema é a oração me faz íntimo do Senhor. Então nós vamos trabalhar esse tema hoje. Como já foi dito, nós estamos fazendo esses encontros de catequese por vídeo por conta da pandemia do Covid-19, o coronavírus. Então para que a gente não fique sem os encontros de catequese e não atrase o final do ano, que os catequizandos vão receber o sacramento da crisma, nós estamos fazendo o encontro através de vídeos, E como foi já falado, tem o docinho da catequese. Fico triste, mas vou precisar comer tudo sozinho, mas não se preocupe que o docinho não vai ser desperdiçado. Então hoje, para iniciarmos esse vídeo, esse encontro sobre oração, temos esse tema: a oração me faz íntimo do Senhor. Então vamos ler primeiramente a palavra de Deus, o que ela diz para nós. No Evangelho de Mateus, vai ter o tema assim: fazer as boas obras em segredo. Então, na sua Bíblia aí em casa, Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8, que Jesus vem nos dar a direção de como orar para sermos íntimos de Deus. Quando orardes, não fazei como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que são ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre oração. E aí, essa palavra, o que Jesus está dizendo? Que Deus, ele já sabe o que a gente precisa. Então eu não vou rezar para mostrar para as pessoas: nossa, eu sou uma pessoa de Deus e eu rezo e quero ser admirado por isso. E também não vou ficar repetidamente pedindo algo para Deus como se ele não soubesse do que eu preciso e para forçá-lo a atender a minha oração. Nossa, mas se Deus já sabe o que eu quero, o que eu penso e o que eu preciso, por que eu vou fazer a oração? Para me tornar íntimo de Deus. Nessa passagem do Evangelho, Jesus está ensinando a fazer as boas obras em segredo, as obras de caridade. E ao fazer oração, eu estou fazendo uma boa obra. Para quem? Para mim mesmo, porque a oração me faz estar em contato com Jesus, em contato com Deus e me torna íntimo de Deus. No nosso livro, na página 72, começa assim: a oração é uma das formas de nos comunicarmos e de cultivar a presença de Deus em nossas vidas. Para isso, é preciso conversar um pouco mais com Ele, compartilhando nossos segredos por meio da oração. Para isso, podemos agir da mesma forma que agimos ao começar uma nova amizade. Falamos de coisas simples, sem grande importância. Mas com o passar do tempo, à medida que vamos conhecendo melhor o amigo, a amizade vai se aprofundando. Olha que bonito. Então a oração é eu cultivar a minha amizade com Deus. Assim como eu converso com um amigo, com uma pessoa querida, e vou cada vez conhecendo mais ela, assim é com Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu converso com Deus, mais eu vou me tornando íntimo do Senhor. E quem ganha com isso? Sou eu. Deus não precisa que eu faça
adoração. Deus não precisa que eu reze para Ele. Deus não precisa que eu peça as coisas para Ele. Deus não precisa que eu fale para Ele o que eu preciso. Ele já sabe. Mas quem ganha com isso sou eu. E o que Deus precisa? Por que Ele quer que a gente ore? Porque Deus nos ama. Ele quer nos amar. E através da oração que nós comunicamos com Deus, comunicamos nosso amor para Deus e Deus comunica esse amor para nós. Então nós vamos também ver as formas de oração. Mas, além dessa passagem, tem uma outra passagem que eu gostaria de ler com vocês. Está em Mateus, capítulo 18, versículo do 19 ao 20. O título é Oração em Comum. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que estás nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja bem, olha o coronavírus. Minha oração, ela tem que ser pessoal, só eu e Deus, em segredo, no meu quarto, como Jesus ensinou. Mas minha oração, ela também tem que ser comunitária, como Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então o que isso explica para nós? Que nós, em seu amor, Deus nos criou e Deus nos fez o seu povo, a sua família. Então, para que eu seja um filho amado de Deus e desfrute de todo o amor de Deus e tenha uma vida plena de alegria, de felicidade, com plenitude espiritual, e para que eu tenha a vida eterna, eu preciso seguir esses 2 preceitos, a oração pessoal e a oração comunitária. Então, essa leitura, ela vai nos fazer refletir o quê? Primeiramente, eu rezo sozinho em casa para ter a minha intimidade com Deus. E depois, eu rezo em comunidade para que eu tenha comunhão com Deus e que eu seja povo de Deus. Voltando à apostila, nós vamos ter assim: pense e reflita e converse. Quando rezamos a Deus, damos sentido à nossa existência, pois o reconhecemos como Senhor absoluto de nossas vidas. E aí vem 3 perguntas. A quem esse texto é dirigido? Quais recomendações ele nos faz sobre a oração? O que quer dizer com entre no seu quarto e feche a porta? Então veja bem, quando Jesus fala esse texto das boas obras em segredo, para quem que está dirigindo? Para os apóstolos. Hoje, quando nós fazemos essa leitura, para quem está sendo dirigido? Ao povo de Deus. Jesus não está falando isso para as pessoas que na época não acreditavam nele, ou para as pessoas que hoje em dia não o seguem, não acreditam nele, não têm fé. Ele está falando para nós que temos fé. E para que nós continuamos a ter essa fé bonita, que é um amor, uma amizade com ele. Quais as recomendações que ele faz sobre a oração? Ele fala para que seja uma oração, por que no quarto e em silêncio, sem ninguém ver? Para que a gente tenha aquele momento de intimidade com Deus. É um momento em que é só eu e Deus, onde eu vou falar para Deus tudo aquilo que eu não falaria para ninguém, tudo aquilo que eu sinto, minhas dores, meus medos, minhas inseguranças e tudo aquilo que eu preciso. E aí eu vou estar em silêncio para ouvir Deus falando comigo. E o que dizer com entre no seu quarto e feche a porta? Você vai fazer isso literalmente, de entrar no quarto e fechar a porta, e vai fazer isso metaforicamente, porque o que é eu entrar no quarto? É ir a um lugar que você tenha tranquilidade, que você não vai ser perturbado. E o que é fechar a porta? É se fechar, naquele momento, para as coisas do mundo, para qualquer coisa que venha tirar aquela sua concentração. Então, imagina assim, que você vai... É igual no videogame, você está lá jogando videogame e chegou no chefão da fase, e você precisa fazer o quê? Você precisa se concentrar para vencer o chefão.
né? Naquela hora você não quer que a sua mãe entre no quarto, você não quer que o irmãozinho fale alguma coisa. E normalmente quando a garotada tá jogando e perde, põe a culpa em quem estiver por perto, né? Ah, você que me distraiu. Então é assim. Jesus ele quer que você tenha esse momento de oração com ele. O quarto pode ser o quarto, pode ser na varanda, pode ser no jardim, pode ser no parque, pode ser dentro da igreja, mas é um lugar que você vai estar a sós com Deus. E o fechar a porta seria hoje em dia desliga o celular. Põe o celular no mudo lá para ninguém falar com você, não fica com a televisão ligada, não fica com rádio, é só você e Jesus. Não converse. Então essa é a oração pessoal para que nós tenhamos a intimidade com Deus. E ela me basta, né? É muito comum você ver as pessoas falarem assim: "Ah, eu rezo em casa. Ah, eu rezo em casa, já tá bom." Ela me basta? Não, porque Jesus, quando ele veio, ele chamou os apóstolos e deixou Pedro como o primeiro papa. Tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então Jesus, ele veio, ele ensinou o amor de Deus, ensinou como rezar, mas deixou uma igreja. Ele não veio, colocou o ensinamento dele e pronto. Ele deixou uma igreja para continuar o ensinamento dele. E aí vem essa outra passagem, né? Que é a oração em comum, que é a igreja. Nós fazemos parte da igreja e temos que seguir na igreja. E aí você pergunta, mas como que eu vou fazer oração? A sua oração pessoal, como que eu vou fazer? Ah, é na igreja, no meu quarto, é na garagem, é no rancho, é o melhor lugar para você. Ah, eu vou rezar como? Eu vou ler a Bíblia, eu vou rezar o Pai Nosso, eu vou rezar um terço. É a maneira que você sente mais intimidade com Jesus. Existem, se você procurar na internet, nos livros, existem diversas maneiras, diversas dicas de como orar. E aí você tem que escolher aquela que te dá paz, aquela que te faz sentir a presença de Deus. Às vezes, se eu ouvir uma música, eu sinto a presença de Deus. Vai ouvir sua música. Se eu ler um livro espiritual, se eu ler, tudo bem, faz aquilo que te dá o prazer de estar ali com Deus. Mas sempre lembrando, você vai ter que ter um momento de parar na música, parar a leitura, para ouvir a Deus. E a oração em comunidade, a oração em comum, que você vai rezar um terço na igreja, vai no grupo de oração, vai num retiro. Mas, qual que é a principal oração em comunidade? A Santa Missa. Então, se a gente for resumir, o que eu preciso fazer? Eu preciso, no domingo, ir na missa e participar de coração na missa, né? Feche a porta, se feche para as coisas do mundo e assista a Santa Missa. Participe, ouça atentamente cada leitura, cada oração que o padre, né, que está ali presidindo a missa faz. E faça a sua oração pessoal diariamente. Então, todos os dias eu faço a minha oração pessoal e uma vez por semana eu vou e assisto a Santa Missa, para estar em comunhão com Jesus, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ter o exercício da imagem da oração. E aí o que você vai escrever aqui na sua casa? Você vai escrever o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar. Ah, eu não estou indo na missa todo domingo, então eu vou escrever aqui, ir na missa do domingo, porque minha oração em comum na igreja está fraca. Eu não estou rezando todo dia, sozinho, em casa, no meu quarto. Você vai escrever aqui, eu preciso rezar todo dia, sozinho, no meu quarto. Esse é um compromisso de você com Deus. Aí na página 74, tem um texto que é uma carta de um amigo para o outro. Um amigo falando que quer passear, quer assistir TV, é uma amizade. E aí, nos quadradinhos da página 75, você vai se pôr no lugar dos amigos, né? Se fosse essa carta, são dois amigos, mas se fosse Deus falando com você, a Bíblia, né, é uma carta de Deus para você, que é o amigo dele. Então você vai escrever nos quadradinhos o que você sente e como que você pode melhorar isso, né? Veja as dicas sugeridas na carta e complete o mural. Então você vai ver como completar o mural. E na página 75 você vai terminar. Para não esquecer, escreva um bilhete para você.
você vai escrever esse bilhete para que todo dia você olhe e fale, reze mais, ou continue rezando assim, tá muito bem, tá ok? E para encerrar, a oração é um momento de encontro e de intimidade com o Senhor. Por isso, é muito importante que ela brote da nossa vida, do que pensamos e sentimos. Os salmistas sempre souberam se expressar dessa forma. Então, vamos começar a nossa oração pessoal hoje? Vamos reforçá-la? Quando você for rezar, leia o Salmo 63 para iniciar a sua oração. Tá ok? Então, eu agradeço a vocês por esse encontro. Semana que vem nós estamos aí. E assim que melhorar a epidemia, que tudo passar, nós voltamos aos encontros normais. Agradeço a colaboração. Depois aí no grupo da catequese você vai dar o joinha para confirmar que você assistiu o vídeo e a sua presença. Qualquer dúvida é só mandar as perguntas que nós vamos respondendo. Então, por favor, o que Jesus pede para nós? Oração pessoal, seja íntimo com Ele, reze todos os dias. E oração em comunidade, faça parte do povo de Deus, vá à Santa Missa. Então eu agradeço a todos e agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.